E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram? Choraram? E como que vocês foram na primeira rodada? Eu chorei. Ai, sério, que rodada horrível, gente. Nossa, foi péssima. Comecei muito mal e pelo que eu vi, bastante pessoas começaram assim também. Não foi uma rodada fácil. Era pra ser uma rodada pra valorizar. Os jogadores que foram escalados, era pra ter feito isso. Eles eram baratos, o time ficou barato. Os confrontos ali que foram analisados, eles eram os confrontos mais fáceis, com jogadores que eram pra ter ido bem e acabou dando tudo errado. Acabou dando uma zebra muito grande em relação ao meu time e aos jogadores escalados. E é o que eu falo, o Cartola ele tem muito fator sorte. A sorte ele é muito importante pro Cartola, pro futebol também, mas pro Cartola em específico. Por mais que a gente consiga ver dados, ver estatísticas de jogadores ou dos clubes, se não tem sorte, não adianta, não rola. Isso dá pra comprovar com isso em relação ao Luciano, ao Fluminense, né? O Fluminense teve um pênalti, o Luciano todo feliz, iria bater o pênalti para alegar, dar uma recuperada na nossa pontuação. O que aconteceu? Acabou a luz do Maracanã. Ficou um tempão com a luz apagada e quando ele foi bater, obviamente ficou despreparado, tinha aquele clima meio ruim, perdeu o pênalti, valorizou muito. Mas enfim, acontece, faz parte do Cartola. Eu até pensei em falar, gente, não quero mais gravar, desisti, tô muito triste, só que eu combinei com vocês, trouxe o projeto novamente, então aqui estou cumprindo com a visão de valorizar. Então sim, só quero valorizar para conseguir levantar carteletas para poder fazer times melhores futuramente. Mas apesar do time do vídeo ter dado essa vaciladinha, o time da Cartoleira Fanática, do aplicativo do Cartoleiro Fanático, caso você não tenha baixado, aproveita e já baixa ele, fez 90 pontos e valorizou quase 40 cartoletas, ou seja, fui muito bem no time do aplicativo. Então, se você quer conferir outro time, além do time do vídeo, corre pro aplicativo do Cartoleiro Fanático, baixa o aplicativo, confere tudo que tem lá no aplicativo e, claro, acompanhe o meu time por lá, que ele foi muito bem, valorizou muito bem e pontuou muito bem. E agora sim, vamos pro Cartola. Mas antes de ir pro Cartola em específico, pro meu time, eu quero falar um pouquinho sobre nossas parcerias para esse ano aqui no canal. Começando pelo Cartomante, que é um site muito completo sobre o Cartola, com estatísticas, com dados dos clubes do Brasileirão. E através desse site eu coloco algumas dicas para vocês de alguns jogadores, tanto goleiro, lateral, zagueiro, meia, atacante, inclusive dos técnicos. Eu disponibilizo vários jogadores que eu acho que podem ir bem, que tendem a ir bem na rodada, e vocês podem gerar um time para vocês de acordo com as características disponíveis. E nosso segundo parceiro no canal é o Catimba, que vocês já conhecem, que é o maior site de ligas do Cartola. As premiações do Catimba são ótimas, sério, são pontuações muito, muito boas. Para vocês terem uma noção, o primeiro colocado da rodada de tiro curto, a primeira rodada, faturou R$42 mil. Sério, ele fez 131 pontos e faturou mais de R$40 mil. São 20 premiados, né? Todos eles ganharam boas premiações, porém a dele foi a maior, foi R$40 mil, então vale super a pena. Para participar do Catimba, da rodada de tiro curto, apenas R$10. Você paga R$10 e participa da rodada e pode concorrer a vários prêmios. E quem sabe você pode ser o próximo ganhador ou ganhadora do Catimba na segunda rodada. E se você gosta de participar de ligas assim e gosta de apostas, eu indico o Bolão Chute Certo, que é um bolão sobre esporte que também tem o futebol. E para quem tá nesse meio assim de apostas, gosta de apostar nisso, eu super indico esse bolão. Na descrição do vídeo tem a inscrição, tem um link certinho para você entrar no grupo deles e fazer parte aí e apostar bastante nos times. Agora vamos para o meu time, olha, feminino, para essa rodada. Na formação de sempre, no 4-3-3, o goleiro escolhido foi Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza. O Fortaleza enfrenta em casa o Atlético Paranaense, é um jogo bastante importante para o Fortaleza. E para quem não sabe como que funciona o sistema de valorização na segunda rodada, você tem que escalar os jogadores que já estão super valorizados ou valorizaram em relação à primeira rodada. Porque mesmo caso eles negativem ou pontuem um pouco abaixo, eles vão valorizar também. Então o goleiro que eu escolhi foi o Felipe Alves do Fortaleza, que enfrenta em casa o Atlético Paranaense. Por que eu optei por ele? Porque eu procurei os jogadores que estavam valorizados e de acordo com aquilo que eu tenho de limite de cartoletas, então ele foi a minha opção. E acredito que em casa, contra o Atlético Paranaense, ele pode desenvolver um bom jogo.
E a minha dupla de laterais para a rodada será composta por... O primeiro lateral escolhido foi o Fagner, do Corinthians, que enfrenta em casa a Chapecoense que vem de uma história muito boa contra o Internacional. Porém, o Corinthians deixava de se enfrentar pela Copa do Brasil, o Corinthians ganhou de 2-0, um resultado bastante expressivo, e eu sei que esse jogo pro Corinthians vai ser um jogo muito importante, então acredito que o Fagner é um jogador essencial pro Corinthians, acho que ele pode ir muito bem na partida. Ele valorizou na primeira rodada, então ele tende a valorizar na segunda também, mesmo que fique sem saldo de gols. Portanto, optei por ele para ser o meu primeiro lateral. E o meu segundo lateral será o Vitor Ferraz, lateral do Santos, que enfrenta em casa o Fluminense. O Vitor Ferraz ele não valorizou, porém ele é super baratinho pro Cartola. O Fluminense ele perdeu a primeira rodada contra o Goiás. O Santos vem de uma vitória muito importante diante do Grêmio, então eu acredito que nesse jogo contra o Fluminense vai ir com tudo pra cima. O Vitor Ferraz ele também é uma das referências aí pro lado do Santos. Ele é homem de algumas bolas paradas pro lado do Santos, ou seja, super importante, portanto eu escolhi ele para compor a minha lateral. E a minha dupla de zaga será composta pelo primeiro zagueiro, o Manuel, zagueiro do Corinthians, que na última rodada ficou sem saldo de gols, mas fez 6,50, ou seja, foi super bem diante do Bahia. Em casa contra o Chapecoense, acredito que ele pode ir muito bem, e que se ele manter o saldo de gols, a valorização vai ser muito boa, que é o que eu tô visando, a valorização. E o meu segundo zagueiro escolhido foi o Lucas Veríssimo, do Santos. O Lucas, ele jogou contra o Grêmio, como eu já falei, ficou sem saldo de gols, porém ele roubou 5 bolas. E como vocês sabem, eu sou a louquinha da roubada de bolas, eu gosto de jogadores que roubam bolas, principalmente zagueiro, e jogando em casa, acredito que ele pode ir muito bem em cima do saldo de gols, ou quem sabe roubar algumas bolas, vai fazer uma boa pontuação e valorizar. E agora vamos para os meus 3 meias, que sim, por favor, valorizem, eu preciso de cartoletas. Meu primeiro meia escolhida foi o Sornosa, o meia do Corinthians, que joga em casa com a Chapecoense. O Sornosa na última partida ele valorizou um pouquinho, só que também é um jogador ali referencial para o Corinthians, também bate algumas bolas paradas, ou seja, vai que pinte alguma assistência, já que ele é um jogador que dá assistências. E o meu segundo meia para a rodada será o Luan, do Atlético Mineiro, que joga fora de casa contra o Vasco. Na primeira rodada eu coloquei o Luan, ele não valorizou muito, valorizou pouquinho, mas o suficiente para eu escalar ele novamente. O Vasco não vive um bom momento, o Atlético Mineiro vai ir com tudo para buscar essa vitória, e o Luan tá jogando muito bem nas últimas partidas, ele é um jogador muito importante para o Atlético Mineiro, pode pintar a assistência dele e quem sabe um gol. E o meu terceiro e último meia será o Rodriguinho, um meia do Cruzeiro, que enfrenta em casa o Ceará, o Cruzeiro que veio de derrota do Flamengo, porém é um time muito forte. O Rodriguinho é uma das peças importantes aí no meio do Cruzeiro. Tem gol, tem assistência já na temporada. Acredito que ele possa fazer um bom jogo e vou fazer uma dupla com ele aí no meu ataque. Agora vamos para o meu trio de atacantes, começando pelo meu primeiro atacante escolhido, que foi o Fred, que eu vou aí colocar para dobrar com o Rodriguinho. O Fred ele também não fez uma boa valorização na primeira rodada, mas jogando em casa, ele é artilheiro nato, ele é o artilheiro do Cruzeiro, tem faro de gol, é atacante mesmo, e eu imagino que ele possa fazer gol contra o Ceará, assim espero. E o meu segundo atacante para a rodada será o Antony, atacante do São Paulo, que enfrenta fora de casa o Goiás. O Antony ele é um jogador muito bom. No último jogo contra o Botafogo, na primeira rodada, ele deu uma assistência. Na final do Paulista, ele fez um gol contra o Corinthians. Tem um futebol aí muito bom, então acredito que ele possa ir bem contra o Goiás. E quem sabe faça o seu primeiro gol aí no Campeonato Brasileiro. E o meu último atacante escolhido, que será o meu capitão, é o Cleison, atacante do Corinthians, que vai pegar a Chapecoense em casa. Na última rodada, na primeira rodada, ele fez gol, ele pontuou muito bem pro Cartola, então ele tá super valorizado. Então eu imagino que ele possa fazer gol novamente, possa valorizar ainda mais, que é o foco aqui do meu time, é a valorização. Portanto, eu optei por ele ser meu capitão e meu terceiro e último atacante para rodada. O meu técnico escolhido para a segunda rodada foi o técnico do CSA, o Marcelo Cabo, por falta de cartoletas e também porque eu tô querendo valorizar, optei por ele. E como vocês sabem, agora vamos para os quase convocados para a seleção do Olé Feminino, que seria o meu time ideal para valorização na segunda rodada. São jogadores que estão super valorizados e tendem a valorizar ainda mais agora na rodada. E o goleiro escolhido seria o Volpe do São Paulo, nas laterais o Igor Vinícius do São Paulo e o Felipe Jonathan do Santos, na zaga o Jeromel do Grêmio e o Henrique do Corinthians, no meio de campo o Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, o Pedrinho do Corinthians e o Gregory do Bahia, e o ataque escolhido seria o Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro, Bruno Henrique do Flamengo e o Marrone do Vasco. E o técnico escolhido também seria o Marcelo Cabo do CSA. E antes de finalizar o vídeo, eu quero convidar vocês para participarem da liga do canal. Eu fiz uma liga aberta, gratuita, o nome da liga é Liga da Cami Campos. Tem um link na descrição do vídeo, basta entrar,
Basta entrar no link e entrar na liga, porque ela é aberta e é gratuita e as permissões são muito boas. Falando em liga, vou fazer 2 ligas mata-matas pra participar com vocês aí, pra gente concorrer. Eu vou acessar os participantes de forma aleatória pra ser mais justa, mas não fiquem chateados, vão ter outras ligas mata-matas no decorrer do Brasileirão, afinal tem muitas rodadas pela frente. E assim como no ano passado, esse ano também tá rolando a Liga dos Youtubers, e pra quem tem curiosidade de saber quem são os participantes, é só acessar o link na descrição do vídeo. E agora tá passando um videozinho pra vocês com algumas pontuações e os primeiros colocados da liga. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do time. Qualquer mudança, vocês já sabem, eu vou postar aqui na aba comunidade e também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem e principalmente se inscrevam no canal. Um beijo, fui!